Meus amigos, vocês lembram daquele indivíduo chamado Schrödinger? Provavelmente vocês devem conhecê-lo em função daquela alegoria que ele criou, chamada O Gato de Schrödinger. É uma alegoria que ele desenvolveu para tentar explicar alguns aspectos da física quântica, né? Todo mundo conhece Schrödinger por causa da alegoria do gato de Schrödinger. Eu andei descobrindo alguns detalhes acerca desse indivíduo que são muito interessantes. Detalhes que fogem dessa história do gato de Schrödinger. Eu andei investigando aqui algumas visões que ele tinha em relação a visões cosmológicas, visões de mundo que ele tem acerca da estrutura da mente, da estrutura do universo e de Deus, né? Algumas concepções que não são muito conhecidas pelo público. Então eu vou dividir esse conhecimento aqui com vocês. Vamos ver o que ele diz aqui. Schrödinger, após debater a origem material da vida, se coloca a discutir o que é a mente, ou se quiser, o que é o espírito, o propósito da magna questão do conflito entre o determinismo e o livre-arbítrio. O autor vai muito mais longe do que saber o que é a vida, ao avançar uma especulação sobre o que é a mente, de que a mente tem poder sobre os átomos, sendo assim, o eu seria uma espécie de Deus. As especulações filosóficas de Schrödinger sobre a consciência encontram filiação não apenas no pensamento de alguns antigos gregos, mas também em ideias do pensamento oriental, do hinduísmo, que pouco contato teve com o pensamento grego e que pôde, por isso, ser visto como complementar deste. As ideias schrödingerianas sobre a origem e significado da consciência haveriam de ficar mais nítidas no ensaio, abre aspas, Espírito e Matéria, publicado em 1958. Neste livro, o autor fala da união das mentes humanas formando uma espécie de espírito universal, Deus, se quiser. É muito claro a respeito dessa consciência universal, abre aspas, Schrödinger dizendo, existe, obviamente, só uma alternativa, ou seja, a unificação dos espíritos ou consciências. A sua multiplicidade é apenas aparente, na verdade, existe apenas um espírito. Na continuidade da ideia da unidade biológica, revelada pelo código genético, atreve-se, portanto, a afirmar que o espírito é também universal. Se já em O que é a Vida, que é um dos livros dele, tinha afirmado que a consciência individual não deveria ser mais do que uma forma da consciência global que impregnava todo o universo, essa ideia sai claramente reforçada na obra Espírito e Matéria. Está aqui muito próximo da esfera da religião. A questão da religião em Schrödinger é particularmente interessante. Originário de um país católico e existindo na sua família uma linha de tradição luterana, ele afirmou-se várias vezes ateu, mas, mesmo assim, foi um ateu muito particular, atraído por uma certa forma de panteísmo. Panteísmo é a ideia de que Deus não transcende o universo, não há um Deus para fora do universo, mas que o próprio universo é Deus, o todo é Deus. É uma visão meio panteísta, né? Ele fala no seu texto A Natureza e os Gregos. A Natureza e os Gregos é uma das obras, abre aspas, Schrödinger diz o seguinte, da questão da grande unidade, unidade com U maiúsculo, da qual todos nós, de alguma forma, fazemos parte, a qual pertencemos. O nome mais popular para ele, na atualidade, é Deus, com um D maiúsculo, diz Schrödinger, né? A ciência é, normalmente, estigmatizada com a noção de que é ateísta. Depois de tudo o que dissemos, este facto não é surpreendente. Se a mundivisão, eu não sei o que ele quer dizer com esse termo, se a mundivisão da ciência nem sequer contém o azul, o amarelo, o amargo e o doce, a beleza, o prazer ou a piedade, se a personalidade é excluída por consenso, como é que poderia conter a noção mais sublime que se apresenta perante a mente humana? Ou seja, ele está dizendo aqui que se a ciência não consegue explicar a beleza, o prazer, a piedade, não consegue nem explicar o azul, o amarelo, o amargo ou o doce, como que ela pode querer explicar a Deus? É isso que ele está dizendo aqui. Schrödinger continuou a sua jornada em busca do sublime. No seu livro final, chamado A Minha Visão do Mundo, de 1961, ano de sua morte, e portanto uma espécie de testamento intelectual, entra declaradamente no campo das filosofias orientais que já antes o haviam seduzido. Em particular, o Vedanta do hinduísmo, abre aspas. O Vedanta ensina que a consciência é singular, que todos os acontecimentos se passam numa só consciência universal e que não há uma multiplicidade de eus.
diz Schrödinger em 1961, capítulo 5. O espírito, sendo um, está por todo lado, tal como acontecia com o seu amigo Einstein. A visão de um Deus pessoal, como aparece nas religiões do livro, está falando da Bíblia aqui, né? Parece-lhe um pouco demasiado, embora admitisse a existência, numa forma pouco comum, de um ente, de um ser transcendente. Porém, não se pode deixar de considerar Schrödinger como um homem religioso, uma vez que, reconhecendo a necessidade do transcendente, o procurou até o fim da vida. Ou seja, era um cientista, no entanto, aberto para concepções filosóficas e visões cosmológicas que ele tem, né? E ele acredita que a ciência só pode funcionar se ela estiver integrada com todas as outras formas de conhecimento. Ciências humanas, ciências naturais, a matemática, a cosmologia, a teologia, filosofia. Ele acreditava numa união dos conhecimentos para poder responder à grande pergunta. Por que estamos aqui? De onde viemos? Por que o universo existe? Como isso tudo funciona? E, para tanto, ele desenvolveu alguns desses pensamentos filosóficos e cosmológicos que vão de encontro com muito do que nós já havíamos pesquisado aqui em relação às descobertas e às conclusões que chegaram os grandes pensadores no decorrer da história. Curioso, né? Eu encerro por aqui. Inscrevam-se no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.